viajantes da vida! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, você que acompanha aqui a nossa playlist de palestras. Deixa eu começar te perguntando uma coisa. Você acha que Deus castiga? Você acha que nós estamos sujeitos ao tacape de Deus? Pois bem, na nossa próxima viagem, nós vamos colocar o olhar que a doutrina espírita, ou nós vamos usar as lentes que a doutrina espírita nos fornece para poder estudar a questão do sofrimento, não como um castigo de Deus, mas como uma consequência das nossas imperfeições. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal se não é inscrito, se não é inscrita, acione o sininho para receber as notificações. Se quiser já adiantar o like, eu conto com você. Se não, deixa para o final. E se quiser, pode dar o dislike também. E adiante o comentário. Comente aqui, comente no final. Se você gostou, por que você nos acompanha, para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da doutrina espírita, e você, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, mas tem interesse, ou gosta de contestar, e passa por aqui nesse instante para saber que história é essa, se o sofrimento é punição ou se é um caminho de evolução. Será que é uma coisa? Será que é a outra? E é interessante que esse tema foi proposto para nós em agosto de 2025, lá para a Semana Espírita de Barra Mansa, uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. E a gente pensou, o que falar sobre sofrimento que já não tenha sido falado no movimento espírita, ou o que falar que pelo menos garanta a sensação de que as pessoas que vierem nos ouvir, de que as pessoas que estiverem estudando nesse momento conosco, vão encontrar na doutrina espírita o Consolador prometido por Jesus. Sim, porque mesmo quando nós tratamos de temas difíceis, como morte, como doença, como dependência química, como pobreza, miséria e fome, a doutrina precisa, primeiro, ser realista, encarar que os problemas existem, mas, sobretudo, ser consoladora. Oferecer para você, para mim, para quem quer que se aproxime dela, as ferramentas da compreensão e da ação transformadora, porque não basta só saber por que nós sofremos. É importante agir no para quê, para nos mover, para nos tirar do marasmo, para nos tirar da acomodação, para que as pessoas se sentindo incomodadas com o sofrimento busquem ações diferentes daquelas que causaram o sofrimento. E aí tem muita coisa a se perguntar nisso, mas exatamente no tema. Será, você que está comigo, acha que o sofrimento que nós atravessamos, ou os sofrimentos, porque não é um só, né? Os sofrimentos que nós atravessamos são uma punição, um castigo de Deus, como se falava em tempos muito remotos, em que as pessoas eram piedosas, elas eram chamadas de tementes a Deus. Gente, no passado Deus era para ser temido, não era para ser amado. E o mais interessante é que, assim, embora isso seja um passado até recente, décadas de 30, 40, 50 do século passado, a década de 70, muitas vezes eu ouvi, não faz isso que Deus castiga, como se nós tivéssemos que temer de Deus. E o Deus que castiga está no Velho Testamento. É aquele que, quando o povo hebreu se afastava, fazia alguma coisa reprovável, era invadido, era punido com uma praga na plantação, ou então com uma doença no rebanho. Esse era o Deus que castigava, o Deus de Moisés. Jesus vem há mais de 2000 anos e transforma Deus no Pai Nosso que está nos céus. Então, dentro da doutrina espírita, essa ideia punitivista de que Deus castiga, de que as leis de Deus impõem o sofrimento para nós evoluirmos, tem alguma coisa de errada, tem alguma coisa que não seja consoladora. Mas também, e aqui no movimento espírita isso é frequente, muita gente acha que sofrer é o jeito de evoluir.
Sofrer é o caminho para progredir. Sem sofrimento a gente não progride. Será mesmo? Será que a gente tem só essas duas opções? Ou eu estou sofrendo porque Deus está me castigando, ou eu estou sofrendo porque é o único caminho que tem para eu me tornar feliz. Já pensaram que coisa paradoxal? Que a gente tem que ser infeliz para ser feliz? Meio esquisito isso para uma doutrina que se propõe ser o Consolador prometido. Mas esse Consolador também é a doutrina da fé raciocinada. Então a gente que raciocina vai olhar para o planeta que a gente está, que nesse exato momento que você me assiste, tem pelo menos umas 15 guerras acontecendo ao mesmo tempo, não são só as grandonas de Oriente Médio, de Ucrânia, não, tem um monte de guerrinhas acontecendo aí entre várias comunidades ou vários países. Tem fome, tem miséria, tem pobreza, tem um monte de doenças, ou seja, não falta causa de sofrimentos. Não falta razão para as criaturas dizerem que elas sofrem. Sim, há muito sofrimento na Terra, mas isso não faz de nós espíritas aqueles que vamos exaltar o sofrimento como um caminho único de progresso. Muitas vezes, e ao longo do nosso estudo, eu espero sinceramente que você também perceba que o sofrimento só vem quando a gente não progride, quando a gente não evolui, porque é exatamente aí. Então, neste ano de 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, que é quando eu fiz a palestra lá em Barra Mansa, nós comemoramos 160 anos da publicação da primeira edição do livro O Céu e o Inferno, que vai nos acompanhar aqui, embora eu cite Livro dos Espíritos, Evangelho, ao longo da nosso estudo todo. Hoje nós vamos de codificação. Sim, meus amigos, minhas amigas, muitas das vezes nós queremos obras novas, nós queremos agarrar com autoajuda, nós queremos obras de estudos psicológicos e nos esquecemos que a codificação, Céu e Inferno aqui, Livro dos Espíritos ali, Evangelho segundo o Espiritismo aqui mais do ladinho, talvez menorzinho, aqui atrás de mim, mas estão ali as 3 obras que nós vamos colocar para funcionar hoje aqui na nossa reflexão sobre o sofrimento. E como eu dizia, agora vocês dão licença, este senhorzinho aqui está fazendo 160 anos este ano. E é nesta obra que nós poderíamos dizer assim, é uma das obras mais consoladoras. Aí alguém pode dizer, ué Maurício, mas não seria o Evangelho, voltei com ele, tá vendo? Não seria o Evangelho segundo o Espiritismo que traz a doutrina de Jesus, que é confortadora? Sim, o Evangelho pacifica a alma, o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta a moral, a ética de Jesus, não se prende a detalhes teológicos, mas quando a gente estuda o céu e o inferno, quando a gente passa pela primeira parte e entende que não existe o céu teológico com anjinho tocando harpa para Deus, que não existe o inferno teológico com o diabo enfiando garfo na gente, a gente começa a pensar assim, peraí, essa existência e o pós dessa existência não estão associados apenas em recompensas só, tá? A gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Então, a gente vai entender mais. Aí Kardec vai apresentando outros detalhes dos porquês do sofrimento, o que é o estado de céu, o que é o estado de inferno. E o mais interessante, ele apresenta na segunda parte várias entrevistas, vários exemplos que mostram que na vida espiritual, aqueles que passaram pela Terra encontram a exata consequência das escolhas que eles fizeram. Então nós vamos deixar o Céu e o Inferno ilustrando para que você sinta vontade de estudar essa obra inteira. Vai lá, estuda inteira, a gente vai citar partes dela. E de vez em quando nós vamos colocar do lado de cá as obras da codificação, as outras obras que a gente for citando, ou talvez uma página aqui, outra ali, de um outro livro, alguma história que também nós tivemos a felicidade de publicar. Mas é exatamente aí. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, a gente encontra o chamado Código Penal da Vida Futura. Isso dá uma sensação estranha. Por quê? Mas porque Kardec, nesse capítulo 7, ele vai estudar exatamente o sofrimento. O sofrimento causado pelas imperfeições. E é ótimo que nós espíritas entendamos duas coisas. O sofrimento ele não deve ser exaltado,
para que as pessoas não se agarrem a ele, fazendo ar de sofredoras, aquele semblante sempre triste e carregado, achem que vão para o céu por causa disso, e nem deve ser ignorado, varrido para debaixo do tapete, porque se eu ignoro o sofrimento, eu ignoro a causa dele. Se eu ignoro a causa dele, eu não mudo a causa dele e continuo sofrendo, ou seja, ignorar o sofrimento não extingue o sofrimento, só o prolonga. Então, no Código Penal da Vida Futura, que são ali 33 itens, a partir do item 3 do capítulo 7 aqui do Céu e o Inferno, Allan Kardec vai detalhar para nós que o sofrimento ele é consequência das imperfeições. E o professor Rivaio, ainda ali falando dentro de Kardec, não podia ser mais professor do que fazendo uma continha. É verdade. Aqui no terceiro item do Código Penal, ele faz uma continha. Não há uma única imperfeição que não acarrete para si um sofrimento, como também não há uma virtude que também não acarrete para si um contentamento, uma alegria. E aí ele faz a matemática muito tranquila, a matemática espiritual mesmo. Aquele que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquele que tem apenas 5. Mas que é mais lógica, que é mais facilidade para a gente entender que a causa do sofrimento é a nossa imperfeição e que se nós formos menos imperfeitos, nós vamos sofrer menos. Isso é tudo de bom. Só aí já começa a consolar. Por quê? Apesar de transferir para nós uma responsabilidade enorme pelo sofrimento na Terra, a gente que ainda tem o olho na Terra, que ainda tem o olhar na vida material, começa a pensar assim, se as minhas imperfeições são a causa do sofrimento, e se na matemática aqui do professor Rivaio, aquele que tem 10 sofre mais que o que tem 5, eu gostaria de pelo menos não ter 10. Ter 5 pode não ser bom, mas aí se das 5 eu conseguir baixar para 3, já vou sofrer menos. E nessa matemática espiritual, a gente vai fazendo esforços, essa é a questão. A gente vai assumindo responsabilidade, essa é a questão. Para vencer as imperfeições que causam os sofrimentos. E o sofrimento está aí, ele faz parte. Num planeta de provas e expiações como a Terra, não tem como. Há muitos sofrimentos na Terra que a gente chama de sofrimento, que a gente chama de dor, que são simplesmente leis naturais. Temos um corpo físico, e aí em todos os tempos e em todas as idades nós encontramos situações em que alguns grupos, ou um monte de gente, passava por sofrimentos intensos, e outros grupos, e algumas pessoas, não muitas, tinham momentos mais tranquilos, mais felizes, em que tudo parecia florir, ao longo do tempo e nas sociedades, entre as sociedades. Então, o nosso olhar sobre a Terra, que ainda é planeta de provas e expiações, a gente não vai negar o sofrimento. Mas já alivia, sim, já alivia e já nos aproxima de Jesus. Lembra da promessa que ele fez? E que nós estamos aqui hoje, na doutrina espírita, tentando reforçar? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, absolutamente não vê, mas que vós vereis, aí que vem, e que ficará convosco para sempre. Para ficar com a gente para sempre, não pode ser uma pessoa, não pode ser um indivíduo, tem que ser uma doutrina. Essa doutrina faz esse papel muito bem. A começar por separar na nossa mente, no nosso sentimento, o que é sofrimento real, o que é simplesmente a agrura de viver num planeta ainda atrasado. A lei da natureza. Ter um corpo material nos sujeita a todas as leis naturais que regem o funcionamento das nossas células, o funcionamento dos nossos corpos. Então vem a questão, será que tudo na Terra que nós chamamos de sofrimento é sofrimento mesmo? Ou será como nós fazemos com aquela criança pirrada, meio pirracenta? Eu não queria ter que estudar, mas gostaria muito de ter um salário alto quando fosse um adulto profissional. Mas como? Como que vai conseguir isso? Então é interessante, é importante que nós comecemos a fazer a diferença. Existe dor do processo natural, sim. Aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos lá no começo da terceira parte, que trata das leis morais. Olha só que coisa interessante. Na questão 614, Allan Kardec pergunta se as leis da natureza são leis de Deus. E os Espíritos ampliam. Ele diz assim, sim,
todas as leis naturais são leis de Deus e são as únicas necessárias para a felicidade da criatura humana. E ela só é infeliz quando se afasta das leis da natureza. Então nós temos uma lei natural de que quem vive no corpo físico acompanhará o envelhecimento. Corpos físicos têm prazo de validade. Então a gente começa novinho, e é engraçado que a gente parece que começa e termina do mesmo jeito, né? Começa novinho, careca e banguelo. E vai viver uma vida, fica vigoroso, alguns de nós conseguimos ficar mais vigorosos do que outros, mas quando chega lá na decrepitude, de vez em quando os nossos cabelos já caíram também, principalmente o público masculino, principalmente algumas pessoas em tempos remotos. Hoje não, né? Hoje, felizmente, com os tratamentos dentários, raríssimas pessoas ficam banguelas, mas a gente nasce banguelo, tá? E a gente vai entendendo que isso, se eu ficar aflito, neurótico, eu não quero envelhecer, aí taca cosmético e faz cirurgia, e mais cosmético, e toma remédio para tentar ficar sempre jovem. Não existe o Forever Young lá daquele grupo de musical do passado, não, gente. É importante que a gente abrace. Certa vez eu vi um texto que eu achei maravilhoso. Um jovem belo é um acidente da natureza, uma combinação genética. Mas um velho belo é uma obra de arte, porque ele aprendeu a esculpir em si mesmo a beleza interior do espírito que é. E é interessante que a gente lide disso. Então não vamos imaginar que doença, né, envelhecimento e a morte do corpo físico sejam, que sofrimento. Elas causam uma dor da natureza, uma dor que atende às leis da natureza, como está aqui no Livro dos Espíritos. Fazem parte de viver num planeta ainda grosseiro, material e denso como a Terra. Mas é só isso. O sofrimento, e se a gente quiser fazer um paralelo, eu acho interessante a gente pensar nisso. Entre dor e sofrimento. Por exemplo, para o estudante, deixar de brincar, vamos pensar na criança primeiro, deixar de brincar para estudar e fazer tarefa, dói. Ela queria brincar. Mas será que isso é sofrimento? Só vai ser sofrimento se ela negligenciar o estudo e ficar reprovado. Por quê? Porque estudar, passar pelas provas, mostrar que aprendeu e conquistar aquele conhecimento é lei da natureza. Nós precisamos aprender continuamente. Agora, preguiçar, ficar lá gazeteando, ficar reprovado e ter que no outro ano fazer de novo as mesmas matérias com coleguinhas diferentes, dói, é sofrimento. Há uma diferença até que depois a gente vai chamar de prova e de expiação. Prova é passar pela experiência, é aprender e garantir que a gente aprendeu com a experiência. Prova é para provar que nós aprendemos. Expiação é quando a gente não aprende e tem que repetir de ano. E tem que repetir de série. Pensa nisso agora nos níveis superiores da educação. Aquela criatura que entra numa universidade, que vai se formar para ser um profissional e resolve que só quer saber das chopadas. E aí leva, num curso de 5 anos, 9, às vezes 10 anos para se formar. Perdeu muitas vezes o bonde, perdeu oportunidades. E, gente, é um sofrimento. Fazer a mesma matéria, que é semestral na maioria das universidades, 5, 6 vezes. É um sofrimento. Às vezes o aluno não aguenta mais olhar para o professor e o professor já fica assim, você de novo aqui, minha filha, você de novo aqui, meu filho. Gente, vai para frente, né? Eu de vez em quando brinco com os meus alunos. Gente, se gosta de mim, estuda para me deixar feliz. Se não gosta de mim, estuda para passar depressa, a gente não ter que ficar se encontrando aqui, já que não gosta de mim, uai. A gente não está fazendo concurso de popularidade mesmo, não estou interessado em agradar todo mundo, estou interessado em fazer que vocês aprendam o conteúdo que transformará vocês no melhor profissional. E se um simples professor pode pensar assim, as leis de Deus com certeza devem contemplar isso. Estude para poder sofrer menos. Cresça, amadureça. E essa é a questão importante. E se a gente quiser ilustrar a diferença entre dor e sofrimento, tem uma historinha, vou tirar o Livro dos Espíritos aqui e colocar uma capinha, de um livro que eu tive a felicidade de publicar há muito tempo atrás, já está esgotado, esse aqui, chama-se Parábolas de Boa Noite. E nele a gente tirou 2 histórias para o nosso estudo de hoje. Não vou apresentar a capa de novo quando eu contar a segunda história, que vocês já sabem de onde veio desse aqui. Mas no capítulo 5 tem uma historinha para ilustrar essa diferença entre dor e sofrimento, que é a seguinte: um ônibus de turismo vinha descendo ali as serras das cidades históricas do interior mineiro, tombou, desceu a ribanceira, capotou muitas vezes, muitas pessoas faleceram, e aqueles que sobreviveram foram levados para hospitais de cidades pequenas.
Dois homens que tinham pernas muito lesionadas foram para o mesmo hospital. Os centros cirúrgicos entraram em operação, passaram a noite tentando salvar a vida daquelas pessoas. Mas mesmo assim, por causa do esmagamento, um deles teve a perna amputada na altura do joelho, o outro teve a perna amputada um pouquinho mais acima, ali no meio da coxa, né? Só que aquele homem que teve a perna amputada na altura do joelho, ele era tão apegado às coisas da matéria, que mesmo numa viagem de turismo, ele ia lá com seu computador, com seus equipamentos para continuar mantendo contato com os clientes. De manhã, passado aquele primeiro momento mais complicado, doloroso e agitado, os médicos chegaram no quarto, lá na enfermaria, onde esteja o homem que teve a perna amputada no meio, na altura do joelho, e disse, olha, nós fizemos todos os esforços, mas o nosso hospital é de poucos recursos, muita gente faleceu nesse seu acidente, para salvar a sua vida, a gente amputou a sua perna na altura do joelho. O homem se desesperou. A minha vida acabou, eu não vou poder jogar golfe, eu não vou poder fazer reuniões. Que cliente vai querer lidar com um aleijado? Isso é um sinal de fracasso. Pronto, se deprimiu. Abraçou-se com o sofrimento. A dor dele era a amputação da perna. Mas ele se agarrou com o sofrimento de se sentir um fracassado, de se sentir incapaz de progredir, de continuar vivendo como vivia antes. E aí, rapidamente, as doenças oportunistas foram tomando conta daquele corpo abatido mentalmente e ele, alguns meses depois, desencarnou. Mas naquele mesmo dia, e assustados pela reação nervosa daquela criatura, foram ao leito do outro homem, que teve a perna amputada acima do joelho, no meio da coxa. Mesmo discurso, acidente muito grave, muitas pessoas morreram e para salvar a sua vida nós amputamos a sua perna no meio da coxa. O homem levantou o lençol para ver se tinha mesmo faltando uma perna e disse assim, doutor, essa é a má notícia. Mas você podia ter me dado a boa notícia primeiro? Aí o médico, qual boa notícia? Meu caro doutor, num acidente em que tanta gente morreu, olha eu aqui vivo. Tô vivinho da Silva. E ainda tenho outra boa notícia que eu posso lhe dar, doutor. Sobrou uma perna, ainda posso pular amarelinha com os meus filhos. Que resiliência, não é? Que presença de espírito de perceber que, quando muitos perderam muito mais do que ele, pelo menos a vida física, ele ainda conservava a expectativa de um membro adicional para poder pular uma linha, conviver com a sua família. O foco era nos negócios, o outro o foco era na convivência com seres amados. A vida lhe trouxe a prótese, ele continuou vivendo e deve estar por aí pulando amarelinha até hoje, como a gente percebe. Um se agarrou ao sofrimento, outro entendeu que o sofrimento lhe veio ensinar formas diferentes de viver. Essa é a grande diferença. Dor era geral. Aliás, a dor do primeiro era até menor, porque o tamanho da amputação era menor. A possibilidade de mobilidade seria maior. Aquele que teve a perna mais amputada teria uma dor supostamente maior, mas ele não se agarrou ao sofrimento. E aí, quando nós nos agarramos ao sofrimento, é que as coisas ficam complicadas, é que nós nos deprimimos, é que as doenças oportunistas invadem e nós precisamos combater tudo isso. Então, dito isso, a gente volta aqui para a codificação para entender assim, mas a dor que existe na Terra é tudo mesmo tipo? Aí a gente poderia brincar assim, não. Existe dor-vivência, que é aquela do aprendizado. Não tem quando a gente entra na adolescência que os pais começam assim, crescer dói, porque quando os nossos ossos estão sendo formados, quando está havendo aquela mudança corporal muito intensa, ali na adolescência, a partir da puberdade, a gente reclama de dor mesmo, é dor no pescoço, e fica desengonçado, e às vezes bate, se machuca, então tem dor-vivência, que muitas das vezes diz respeito a estar dentro de um corpo físico em mutação. Tem a dor-aprendizado, é aquela em que a gente sofre, se pergunta assim, o que causou isso? Não vou repetir a causa para poder não ter que sentir de novo o efeito. Essa é a dor-aprendizado. E tem a dor-expiação, que é aquela em que a gente vai fazendo bobagem, gasta tanto, principalmente o corpo físico, que uma hora ele diz assim, chega, eu não aguento mais. E aí a gente começa a sentir dor, começa a ter esse tipo de situação difícil. E aí a gente se pergunta assim, mas será que a dor está prescrita no Evangelho, está prescrita na codificação, está prescrita no céu e inferno como o mecanismo de progresso? Ou ela é só um despertador para aqueles que não despertaram ainda, que precisam progredir? Se a gente mergulha aqui no Código Penal da Vida Futura, a gente vai descobrir que dor, que sofrimento é despertador, não é caminho. É um despertador, é um sinal, uma campainha que toca para evitar da gente ficar parado. Mas
Já que a gente falou do Parábolas, ele pode ir, entra o Livro dos Espíritos de novo. Já no começo do Livro dos Espíritos, a gente faz um aprendizado muito bom. Na questão 132, quando Allan Kardec vai perguntar para os amigos espirituais qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, quer dizer, por que a gente encarna? Já que no mundo espiritual que é primitivo, já que no mundo espiritual em que a gente tem mais liberdade, a gente podia continuar vivendo e até progredindo, né? Se a gente vai na obra do André Luiz, como que ele muda de um livro para o outro, como é que ele amadurece, como ele cresce, como ele progride de um livro para o outro. E aí, se a gente podia ficar no mundo espiritual, para que a gente vem para cá? Aí os espíritos dizem assim, para se aperfeiçoar, é o primeiro objetivo. A primeira frase que fala, Deus impõe a encarnação dos espíritos para que eles se aperfeiçoem. E para isso é necessário que ele seja submetido às dificuldades, às vicissitudes. Aí aparece ali vicissitude como uma insatisfação, como uma dor, como uma dificuldade. Beleza. E mais, dizem os espíritos, para que aquelas criaturas cumpram a parte que lhes cabe na obra da criação. Gente, a gente encarna para progredir. No progresso a gente vai enfrentar as dificuldades no mundo material, mas também para ser ajudante de Deus na construção da criação. Isso é muito importante. A gente não podia descartar isso. Só essa questão 132 do Livro dos Espíritos já deveria fazer a gente se sentir alegre, porque nós somos promovidos a ajudante de Deus simplesmente por fazer parte da humanidade terrena. Por fazer parte da criação e poder interferir nela. E nós podemos, né? Podemos muito. Podemos interferir na natureza mineral, na natureza vegetal, nos outros animais. Podemos acolher outros espíritos como nós, na condição de filhos e cuidar deles, e impulsioná-los e educá-los. Tudo isso é contribuir para a obra da criação. É melhorar a obra da criação. Então Deus, que é perfeito, nos dá a oportunidade de imperfeitos colaborar com Ele no aperfeiçoamento da sua obra, a partir do nosso próprio aperfeiçoamento. Então é importante que a gente tenha isso. O primeiro caminho, a encarnação, é caminho para a perfeição, não é caminho para o sofrimento. O sofrimento é consequência de alguns erros, de algumas ideias que a gente tem aqui. Então a gente vai passar pelas vicissitudes materiais, porque mundo grosseiro, no mundo mais evoluído, que os corpos não são tão pesados como o nosso, a situação fica mais fácil. Aí avançando algumas perguntas, ali na 132 é sobre a encarnação. Kardec chega na questão 167, que é sobre a reencarnação. Porque a gente pensa assim, eu vou interferir na obra da criação, eu vou me aperfeiçoar, mas dá para fazer isso tudo numa vida de um ser humano? Que quando muito dura 100 anos, e na época de Kardec 60 anos já era velho. Né? Nossa, se eu tivesse na época de Kardec eu já seria velho. Pois é. Então essa é uma questão importante, gente. Porque como não dá para fazer tudo de uma vez, aí vem a reencarnação. Aí Allan Kardec pergunta, na questão 167, qual é o fim objetivado com a reencarnação? E aí os espíritos dizem, expiação. Nossa, como o povo gosta dessa palavra. Mas é só isso, expiação, ponto. E eles seguem, progresso contínuo da humanidade. Sem isso não há justiça. Gente, qual é a parte mais importante? Em vários vídeos aqui a gente já questionou sobre isso. Muitas pessoas se agarram com a expiação e se esquecem do progresso contínuo da humanidade. Os espíritos da codificação são espíritos superiores, eles não podiam mentir. Então eles não iam dizer para Kardec, em 1854, 55, 56, antes da publicação do Livro dos Espíritos, que a gente veio para cá para ficar tomando água de coco, dançando à beira-mar. Não é. Nós vamos passar por experiências. É um planeta de provas e expiações. Então, na Terra, há expiação. Mas também há progresso contínuo da humanidade. Aí se a gente pensar no mundo primitivo, em que eles ainda não têm essa consciência do mal que praticam, então não tem necessidade de espiar, tem só as provas, tem as provas e tem progresso contínuo da humanidade. No mundo de regeneração, em que o mal e o bem estão ali meio que empatados, tem expiação, tem prova, tem regeneração e tem progresso contínuo daquela humanidade. No mundo superior, no mundo feliz, nem tem mais expiação, mas continua tendo progresso contínuo da humanidade, porque o mundo feliz não é o último. Tem ainda os mundos celestiais, sublimados, como a gente vê lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se em todos os planetas, diferentes e iguais à Terra, existe progresso contínuo da humanidade pela reencarnação, por que a gente vai se focar tanto só na expiação? É expiação no planeta de provas e expiações. E aí Kardec pergunta como é que o espírito faz, tomando uma nova vida e tudo mais, e a gente entende que as reencarnações são muito numerosas. Porque o aprendizado é muito vasto. Aí quando chega lá na questão 170,
Kardec pergunta assim, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação material? E os espíritos respondem numa frase que não tem verbo. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, espírito puro é feliz, é bem-aventurado. Porque ninguém vai imaginar um bem-aventurado deprimido, né? Ai, eu sou tão feliz, vocês sabiam que eu sou tão feliz nesse planeta? Não tem ninguém que faz isso. Feliz é feliz, feliz sorri. E se a gente quiser ver um referencial, qual é o referencial de espírito puro para nós? Jesus. Alguém podia imaginar um dia Jesus acordando de manhã lá em Cafarnaum, se espreguiçando e assim, ai Pedro, hoje eu estou tão deprê, eu não vou sair para curar ninguém. Não, Jesus saiu animado até no dia que ele foi preso. Claro que ele percebia as dificuldades, mas assim, nunca lhe faltou energia, nunca lhe faltou a satisfação de servir ao Pai. E isso é uma coisa importante para nós. Mas estudando essas questões 167 percorrendo a 167 até a 170, a gente consegue responder a outra parte do nosso tema. Nós logo no começo vimos que o sofrimento não pode ser punição, porque Deus não castiga. Mas será que é um caminho de evolução? Não também. Porque a gente aprende nessas questões que a gente não precisa sofrer para evoluir. Na verdade, se eu somar essas questões com o Código Penal da Vida Futura aqui do livro Céu e Inferno, a gente descobre que o segredo é evoluir para não sofrer mais. Porque nós só sofreremos enquanto nós formos imperfeitos. Essa é a questão que não pode ser deixada de lado. A felicidade dos espíritos puros é líquida, é certa. Então, exatamente por causa disso é que nós vamos, caminhando mais fortemente, nos sentindo mais consolados e entendendo. Enquanto eu tiver imperfeições, eu sofro. Se eu tiver menos imperfeições, eu sofro menos. Deixa eu trabalhar para melhorar. Deixa eu trabalhar para evoluir. Perceberam como é um consolador que pelo raciocínio também estimula a gente ao progresso? Não faz ninguém estacionar na condição de assistido. Não deixa nenhum de nós ter crise de autopiedade, mas também não nega que há sofrimentos na Terra. Tá? E aí como é que a gente lida com isso? Como é que a doutrina espírita, como é que essas obras vão me instrumentar a mim para que eu lide com os sofrimentos que acontecem comigo? Uma coisa a gente não pode negar, há sofrimento na Terra. Nós estamos num mundo e diante de um fato concreto, há muito sofrimento, há muita tristeza, há muita situação. Então qual é o primeiro passo? Diferenciar dor de aprendizado. Algumas vezes, a dor vem como a consequência de não termos aprendido, de não termos progredido. E o aprendizado requer esforços. E muitas das vezes, nós não queremos esforços. Então, sem aquela condição de vítima do mundo, ai, eu estou sofrendo para evoluir, deixa eu sofrer para evoluir. Não, meu amigo, não, minha amiga. O sofrimento não é um caminho para evoluir. Ele só vem quando a gente não evolui. Então é melhor que a gente continue evoluindo. E aquilo que muitas das vezes, como eu falei lá mais atrás, a criança preguiçosa que quer passar, que quer aprender sem estudar, eu falo aos meus alunos. Olha, minha gente, aprendizado só vem antes de estudo no dicionário. Na vida a gente tem que estudar primeiro para aprender. Depois, assim como o sucesso também só vem antes do trabalho no dicionário. Porque se você não trabalhar muito, tem sucesso não. Que é um velho jargão que aparece por aí. Então, para a gente não ficar agindo igual criança mimada, ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me punindo? Como é chato, eu estou sofrendo, eu não queria sofrer. Não adianta não querer sofrer, se aperfeiçoe. E muitas das vezes, o que a gente chama de sofrimento é simplesmente o trabalho necessário para evoluir. Maurício, é o trabalho necessário para evoluir. Muitos de nós somos ou preguiçosos ou mimados. E queremos, sem esforço, sem trabalho, a felicidade que nós desejamos. Desejamos, mas ainda não merecemos. E aí, voltando a mais uma historinha lá do nosso Parábolas de Boa Noite, certa vez, numa comunidade bem simples, bem humilde, a criança de mais ou menos 8 anos entra em casa aborrecida, chateada, brava com Deus. E o pai olha aquilo com espanto. Deus não é justo, diz o menininho. Meus coleguinhas têm brinquedos, meus coleguinhas têm uma mesa cheia de alimentos gostosos e a gente aqui passando necessidade e eu usando roupas velhas. O pai sabia que se ele falasse qualquer coisa, se ele, embora Deus não precisa de defesa, mas se ele defendesse Deus ali naquele momento, a criança ia ficar mais aborrecida ainda.
Então ele falou assim, você está nervoso, vamos fazer um pão para nós nos distrairmos. Temos que fazer um lanche. E aí foi com a criança para a cozinha, pegou um bom recipiente, colocou os ingredientes, misturou os ingredientes da massa e fez aquela massa já pronta para ser sovada para quem está fazendo pão, dividiu em 2 pedaços, deu um pedaço à criança e disse, faça o melhor pão que você puder com essa massa. E a criança foi lá, sentou à mesa, toda contente, parecia que estava fazendo brinquedo de massinha, né? Desenhou, fez os formatos, parecia um pão em forma de trança, em forma de bichinho, inventou moda. Deixou a arte escorrer, ou até deixou a raiva escorrer também. O pai, ao contrário, e rapidinho a criança parou, né? Fez o desenho, fez o formato do bolo do pão que ela queria, achou que estava pronto. Ficou esperando e o pai foi para uma outra mesa, bateu na massa, espaçou o rolo, bateu mais um pouco, sovou outra vez, deu outras esticadas, esticou e comprimiu. Depois é que ele formatou o bolo. Pegaram os dois pães e levaram para o forno. Depois de assado, o pão que o pai tinha feito estava grande, havia crescido, estava perfumado e fofinho, fofinho. A criança esperando que o seu pão tivesse mais bonito, quando ela olhou, era uma rosca dura, seca, que não tinha crescido nada. Aí ele ficou assim, o pai entendeu a lição? Não. Filho, nós somos massa para o pão divino. E para que nós cresçamos, Deus trabalha com a gente. Deus nos espreme, Deus nos amassa, Deus nos coloca para funcionar e às vezes nos leva para o forno para que a gente cresça. Se não houver esforço, se não houver trabalho, se a massa do pão divino não for sovada, ela não cresce. Então não reclame, meu filho. Todas as experiências que nós vivemos agora é como se Deus nos preparasse para nós sermos o mais bonito pão no futuro. Aí a criança se aquietou. Aí a criança entendeu que muitas vezes o esforço de crescer não é sofrimento, é lei da natureza também. E a gente precisa dessa lei da natureza. E aí, com certeza, a gente vai ficar assim, eu não queria fazer esse esforço, eu estou com preguiça, mas a preguiça alonga, prolonga o período de sofrimento. E aí, esses são os sofrimentos fictícios, o sofrimento de não querer trabalho, o sofrimento de querer o sucesso antes do trabalho, o sofrimento de querer o aprendizado antes do estudo, o sofrimento de não fazer esforços para progredir. Isso gera sofrimento, mas é falso. É um sofrimento falso. É uma imagem de que fazer os esforços dói. Não dói, pode até doer no corpo físico, mas o resultado, a conquista, o que se alcança é muito mais vantajoso, é muito mais recompensador. Mas e quanto aos sofrimentos reais? Porque assim, se a gente pensar, não é? Tem pobreza e fome. Uma coisa é a pobreza, outra é a miséria. Há criaturas que acordam todos os dias sem saber se elas vão ter o que comer e pior, com mais dor ainda, porque elas não sabem se elas vão ter que dar o que de comer para os filhos. Há guerras. No exato momento que vocês estão me assistindo aqui, pode ser que uma bomba esteja caindo sobre a casa de uma família em algum lugar. Isso é real. Isso é um sofrimento real. A gente não pode negar isso, dizer assim, não, Jesus está no leme. Jesus, se ele está no leme, ele morreu afogado, porque o leme fica debaixo d'água. Na melhor das hipóteses, Jesus está aqui controlando o timão dessa nau chamada Terra. Isso ele está fazendo, com toda a sabedoria, com toda a propriedade. Mas muitos de nós usamos argumentos religiosos, argumentos espírita até. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que entra agora, tem lá o capítulo 5. E um item é, a felicidade não é desse mundo. Gente, como tem gente que se agarra nesse texto, só no título. Ou então, pior, vai lá na Bíblia, vai lá no Novo Testamento e diz assim, foi Jesus, eu tenho que sofrer mesmo, porque Jesus mandou que eu carregasse a cruz. Jesus colocou uma cruz no ombro de cada um de nós. Será mesmo? É verdade, esse texto aparece em 3 até dos 4 evangelistas bem parecidos. No Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 9, no versículo 23. Mas não é só pegar a cruz. Na verdade, Jesus dá 3 ensinamentos. Ele faz 3 sugestões. Diz assim o mestre, se alguém quiser vir após mim, ou seja, é uma condição. Essa história de que Jesus é incondicional, está aí uma condição. Ele já está colocando uma condição para ser seu seguidor, para acompanhar Jesus. Então, se alguém quiser vir após mim, primeiro, renuncie a si mesmo. Gente, isso não leva a gente lá para a questão 913 do Livro dos Espíritos? O que é o renunciar a mim mesmo? É eu deixar ficar esfarrapado, é não querer cuidar de mim? Não. É simplesmente combata o egoísmo.
combater o egoísmo. Aí aparece nos 3 textos, tome a sua cruz. E Lucas ainda diz assim, tome a sua cruz a cada dia, porque pode ser que cada dia ofereça para nós uma cruz diferente. Lucas está mais amplo do que os outros Mateus e Marcos. Mas é interessante a gente pensar assim, muitos de nós só queremos a cruz. Eu estou agarrado aqui na cruz. Eu estou sofrendo, então eu não posso trabalhar, eu não posso renunciar a mim mesmo. E a terceira recomendação é, siga-me. E aí eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, por quais caminhos Jesus seguiu? Jesus tinha teletransporte lá do Star Trek, daquela série de ficção futurista? Não. Ele tinha que ir, para ir de Cafarnaum para Jerusalém, tinha que caminhar a pé, muito tempo, naquele solzão, naquele chão empoeirado, esburacado. Tinha que passar por regiões onde era hostilizado. Então Jesus não tinha facilidade para oferecer. Mas o que a gente faz? Renunciar a si mesmo dá trabalho. Então eu não quero abrir mão do meu egoísmo, eu não quero abrir mão do meu orgulho, eu não quero abrir mão das minhas imperfeições, mas aí eu me agarro com a cruz imaginando que basta sofrer para evoluir. Não basta sofrer para evoluir. Aí de novo no Evangelho segundo o Espiritismo aparece o texto, né, o bem e o mal sofrer. Sabe lá o que é sofrer bem? Sofrer bem não é dizer assim, como eu gosto de sofrer, eu estou sofrendo, olha só. Não, não é isso, não é dar risada. Sofrimento faz chorar, sofrimento causa lágrima. Espírita também chora, tá, minha gente? Espírita também sente dor. E muitas das vezes sente inclusive o abandono dos amigos, o afastamento das pessoas próximas e queridas. Mas é aí que a gente vai, no capítulo 5 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, aprender que existem causas anteriores das aflições, que nós espíritas não podemos botar a culpa de tudo que acontece com a gente nessas causas anteriores, muita coisa é de agora mesmo. Que as causas atuais estão aí também, são determinantes para muitos dos nossos problemas, mas aí tem um negócio interessante. Estudando esse capítulo 5, esses 2 itens das causas anteriores e das causas atuais, a gente deduz que hoje nós sofremos as consequências, os efeitos das causas anteriores e das causas presentes anteriores também, quer dizer assim, temporariamente, né? Primeiro vem a causa, depois vem o efeito. Mas, se eu conheço quais são as causas das dores, eu não consigo evitar as causas futuras, e aí os efeitos nocivos futuros também. Então olha como o Espiritismo nos instrumenta. Tá? Temos um monte de informações nesse capítulo 5 que nos ajuda a pensar em o que é o bem sofrer quando o sofrimento vem. E o Simão Pedro de Lima, lá de Patrocínio, costuma dizer assim, espírita não gosta de sofrer, mas quando sofre, sofre com gosto. Só quando a gente entende por que sofremos e para que sofremos. Porque se nós ficarmos nessa ideia de que eu vou sofrer para evoluir porque me disseram que é assim mesmo, não é assim mesmo. Pense nas pessoas que chegam às nossas casas espíritas sofridas, passando por dores da alma, almas rasgadas, mães que foram sepultar seus filhos e filhas, mães e pais que têm filhos e filhas dependentes químicos, casais que atravessam o momento da separação conjugal, filhos que experimentam a desencarnação do provedor e passam por dificuldades materiais. Tudo isso é sofrimento real. Se nós chegarmos para dizer, é assim mesmo, a gente tem que sofrer para evoluir, quem é que vai se sentir consolado ouvindo que a gente tem que sofrer para evoluir? É por isso que as pessoas saem de casas espíritas e vão procurar o primeiro pare de sofrer que aparece por aí mesmo, que seja propaganda enganosa. Porque nenhum de nós vai se sentir consolado com o pare de sofrer. Aí o livro Céu e Inferno nos apresenta a sugestão da dinâmica da regeneração. Ora, se nós entendemos as causas, se nós fizemos a continha e sabemos que são as imperfeições que causam as minhas dificuldades, como é que eu saio desse ciclo de dores? O primeiro passo é o arrependimento. E, gente, arrependimento não é culpa. Arrependimento é um movimento psicológico mesmo. É um despertar do espírito. Eu errei. Isso não foi bom. Pronto, esse é arrependimento. Culpa é, eu errei, isso não foi bom, como eu sou ruim, como eu sou terrível, e a gente fica se culpando, se flagelando e não faz mais nada. Então assim, arrependimento, errei, e agora? Aí vem outras 2 sugestões, aparece aqui no Código Penal da Vida Futura, né? A gente precisa, no item 16 e no item 17 vem um alongamento disso. Né? Nós vamos precisar da expiação e da reparação. E é lógico que no texto escrito, a gente vai escrevendo uma palavra do lado da outra. Então não tinha aqui como Kardec escrever arrependimento e de repente expiação e reparação juntas. Tinha que vir expiação, reparação. Mas essa ordem, a única ordem que o primeiro ato tem que ser o arrependimento,
é essa. O resto a gente escolhe. Então tem processos de regeneração que são arrependimento, expiação, reparação. E tem outros processos mais inteligentes que são arrependimento, reparação e expiação. Para quê? Porque quando a gente escolhe o segundo caso, de reparar antes de expiar, normalmente a expiação é atenuada. Por quê? Porque a reparação funciona como um atenuante perante as leis divinas. Ao ponto de quando nós estamos tão engajados no bem, as nossas expiações diminuem que a gente passa por elas e nem sente que estava expiando. Tamanho envolvimento na prática do bem, tamanho envolvimento no acolhimento, no fazer a coisa certa, no ajudar os outros. E aí de novo, voltando lá ao Evangelho de Lucas, renunciando a si mesmo, suportando as dificuldades que acontecem e seguindo Jesus por qual caminho? Pelos caminhos do bem, pelos caminhos que ele iluminou para nós. Essa é a proposta da regeneração. É assim que aí nós espíritas, observando que sofrer não é o caminho, sofrer é a consequência de não caminhar, sofrer é a consequência de não progredir, e isso é importante. Então nós precisamos progredir para não sofrer. E como é que a gente lida com isso no movimento espírita? A primeira coisa, nós vamos entender que nós não devemos nem exaltar, nem negar o sofrimento. Quem nega os sofrimentos, no passado era tanta gente, depois que eu conheci o Espiritismo, gente, como a minha vida mudou. A família continua do mesmo jeito. O marido continua alcoólatra, a esposa continua gastadora, né, os filhos continuam briguentos dele, sem querer estudar, mas a pessoa vai para o centro fazendo aquela cara assim, de quanto que ela está flutuando. Tá nada. Tá só mentindo para si mesmo, tá em negação do sofrimento. E aí na negação do sofrimento a gente não procura a causa dele, se não procura a causa dele, continua sentindo os efeitos. Mas também a gente não vai exaltar que sofrer é bom, sofrer não é bom. Ninguém diga da tribuna que sofrer é bom, não é bom. Mas a gente precisa entender a causa para poder evitar novos efeitos. E aí nós vamos ser acolhedores, nós vamos entender que as pessoas que buscam nossas casas espíritas, você é meu amigo, você é minha amiga, na sua casa, no seu trabalho presencial, vão chegar muitas pessoas com almas em frangalhos. Entenda, as portas do nosso centro espírita são um portal de consolação. Passou daquela porta, a pessoa tem que sair dali pelo menos mais consolada, mais confiante, mais esperançosa do que ela entrou. Se isso não aconteceu, o nosso trabalho espírita está deixando a desejar. Está faltando alguma coisa nessa história aí. E aí a gente vai também se permitir, porque de vez em quando espírita quer ser super-homem, super-mulher. Não, porque eu sou espírita, nada me abala. Nós nos abalamos. Nós adoecemos igual a todas as outras criaturas, porque nós temos corpos semelhantes a todas as outras criaturas. Talvez até adoeçamos com menos frequência aqueles que têm um bom astral, bons pensamentos, que estão animados servindo. Mas quanta gente tem doenças terríveis, sensações dolorosíssimas e não param de trabalhar por isso. Pensa no Chico Xavier, pensa na Irmã Dulce, pensa em quantos outros. Jerônimo Mendonça, gente. Aurino Costa. Então a gente pode sim, mesmo com dor, servir, ajudar. Aliás, há uma frase que é atribuída a André Luiz, assim se eu tiver a referência eu coloco aqui na edição, mas dizia ele que a alegria é uma das únicos dons que a gente pode dar sem ter. Porque nós podemos estar atravessando um momento doloroso, mas fazer o bem para alguém vai ser minha alegria naqueles sentimentos, naquele coração. E isso é muito bom, isso é muito útil, isso é necessário até. E cada um de nós realizando isso, crescendo dessa forma, vai se sentir também mais feliz, mais aliviado. Mas não negue o seu sofrimento. Também não se negue a pedir ajuda, a procurar amigos e amigas e dizer, olha, eu estou passando um momento difícil, o que você acha? Como você acha que eu deveria proceder? O que a doutrina nos sugere? Porque essa é interessante, acolhamos a nossa fragilidade atual, para que nós depois nos mostremos mais fortes diante das dores e dos sofrimentos que a vida nos oferece. Doutrina espírita precisa semear esperança. Esperança não no sentido de cruzar os braços e esperar, mas no sentido, como diria Cortella, de esperançar, ou melhor, de confiar agindo. Nós podemos trocar a palavra esperança por confiança ativa, porque tem confiança passiva, né? Eu confio que os meus guias vão afastar esse obsessor. E a gente não muda os pensamentos. A gente continua fazendo fofoca lá nas redes sociais, a gente continua falando mal da vizinha, a gente continua brigando dentro de casa. Como que os benfeitores espirituais vão afastar os obsessores se a gente convida?
Então existe a confiança passiva, que é aquela do eu confio, mas alguém vai resolver o problema para mim. O que o Espiritismo propõe para nós é a confiança ativa. Quando a gente lê esperança, leia-se confiança ativa. Reconhecemos que está nas nossas mãos mudar o que nos causa dor. Isso é confiança, isso é esperança no sentido do progresso, no sentido espírita. E aí, lógico, vamos caminhando, vamos semeando essa vontade de mudar, essa vontade de crescer, vamos consolando e nos consolando. Porque a doutrina espírita nos ensina. Deus não fecha as portas, Deus não pune. E aí, de novo, há muitos outros caminhos para a evolução, que não o sofrimento. Sofrimento é consequência de não evoluir. Nem é castigo de Deus, nem é caminho de evolução. É a consequência de nós não evoluirmos. Se nós evoluirmos, os sofrimentos deverão, algum momento, em alguma jornada, e são múltiplas, porque são múltiplas as nossas fragilidades, as nossas deficiências, esses sofrimentos vão desaparecer. Como uma noite muito tumultuada e sombria desaparece aos primeiros raios do sol. E para encerrar esse nosso momento de reflexão, já que nós falamos no amanhecer, não há como não nos lembrarmos de Maria Dolores no livro A Vida Conta, em que ela nos convida a nunca esmorecer. Alma fraterna recorda, os momentos infelizes parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado o vento forte tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas, fim da borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida, se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda calma, ativa e sã, sofre, mas serve e caminha, vence a sombra que te invade, pois se a hora de tempestade, há um novo dia amanhã. Vencer o sofrimento é progredir, não é sofrer para progredir. E que nós tenhamos a confiança de que, apesar da tempestade do hoje, das lágrimas que nublam os nossos olhos, da torrente de dores, um novo dia se fará para nós. Se não nesta, numa outra existência, quando já estivermos realmente livres das muitas imperfeições que nos fazem sofrer. E aí estaremos verdadeiramente em paz, porque sabemos, depois da tempestade, um novo dia vai surgir. Muita paz, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo estudo.